Já vamos, estou esperando o Flávio chegar aqui para a gente entrar, viu? Pessoal aí que está acompanhando, obrigado Andressa, todo o pessoal. Mônica, enfim, quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Eu estou aguardando o professor Flávio para nós iniciarmos a transmissão. Estamos aguardando. Ciros Benavides, tudo bem? Daqui tem um problema de transmissão, Ciros, mas nós já vamos entrar. Pronto, agora Agora deu certo. agora deu Tudo certo, bem? Flávio. Pois é. Minha imagem estava um pouco embaçada. Eu estava de pé, até tirei a inteligência, né? Como disse o nosso querido professor Paulo Lopes Saraiva, né? Isso. Acabei. Aliás, o meu ex-professor Jales Costa, né? Dizia isso, saudoso professor Jales Costa, contava uma história muito interessante da inteligência, né? De uma instituição que ele era professor. Sim, E e foi cobrado uma vez, né, lá em São Paulo, sim. ele já doutor, né, acho que na Sorbonne, já a atenção dele porque ele estava sem o terno, né? E aí ele Sim, pediu desculpas à turma que naquele dia a aula dele não seria tão boa porque ele tinha deixado a inteligência em casa, né? Então, interessante. eu estava aqui com a inteligência, mas aí eu vi que está tão formal, eu Tá tirei certo. a inteligência. Bem, vamos começar então, né, com a nossa live Vamos de lá, hoje. Flávio. Estamos Obrigado, aqui mais uma Flávio. vez no aglomerando ideias da pandemia, hoje com o meu querido amigo e colega, Dr. Luiz Gomes, que já é advogado militante há 25 anos, né? Hoje ele vive na minha cidade, né, em Natal. Foi lá que nos conhecemos, né? Há uns 20 Isso. anos, mais ou menos. Isso, Eu, tem. o Estamos ficando Dr. velhos. Luiz, estamos ficando, né? Ele é doutor em Direito, né? Em Ciências Jurídicas e Sociais pela UMSA de Buenos Aires. Também foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Federal da OAB, da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Também é membro da JUTRA, Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, da UIA, União Internacional de Advogados, já fez parte, o seu nome já compôs uma lista sextupla para ministro do TST, o que muito nos honra, como amigos e admiradores da sua trajetória, especialista em processo civil e processo do trabalho, autor do livro Guia Prático de Educação e Cidadania e de vários artigos jurídicos e científicos sobre temáticas relevantes, como consta lá do folder, que foi divulgado para vocês com relação a essa live de hoje. Esse projeto, Aglomerando Ideias na Pandemia, para aqueles que hoje estão aqui pela primeira, alguns convidados, né, do Dr. Luiz, sejam muito bem-vindos, e até alunos meus também, que hoje estão, né, pela primeira vez participando, eu já percebi aqui. Esse projeto, ele busca discutir temas relevantes, temas importantes, não só do direito, nas nossas discussões, elas são discussões sociológicas, filosóficas, antropológicas, políticas e também jurídicas, né? Então, a ideia é discutirmos essa crise, esse momento que nós estamos vivendo, e para isso, quando eu iniciei esse projeto, há 5, 6 semanas, exatamente com o objetivo de ouvir pessoas que me são caras, pessoas que eu admiro, né? Nós já tivemos pessoas aqui da Bahia, como a doutora Maria Alice Sena, que é médica, infectologista, trabalha em Salvador, coordena um hospital, a equipe que trata diretamente dos pacientes de Covid. Tivemos também a doutora Carolina, advogada, mestre, que atua no Distrito Federal e é baiana. Tivemos, do estado de Goiás, tivemos o primeiro, foi o professor Guilherme Bittar, que é mestre, pessoa que eu tenho grande admiração também. Tivemos a professora Fernanda Tondim, do Rio Grande do Sul, advogada também, amiga minha, e Luana Aristimunho, também advogada e professora do Paraná. E hoje temos o doutor Luiz Gomes, que eu conheci em Natal, mas que é catarinense, né?
É Verdade, isso? É de sou de Santa Santa Catarina? Catarina. Santa Sou da minha Catarina, bela então. de Criciúma, né? Para lembrar que Ah, Criciúma está nas oitavas de final aí da Copa do Brasil, né? pois é. Então a ideia é conversar com essas pessoas, né, ouvir a contribuição que cada uma delas tem a dar. Geralmente um bate-papo, não é uma exposição, uma palestra, a gente conversa, vez ou outra a gente abre para pergunta, né, dos alunos, das pessoas que estão assistindo. Enfim, Luiz, seja muito bem-vindo. Prazer revê-lo depois de tantos anos, né? E que Tempo, né, Flávio? possamos ter esse momento maravilhoso hoje à noite, e que todos nós possamos aprender muito, né, com aquilo que você nos trará. A palavra é sua, meu amigo. Olha, Flávio, primeiro, professor, é uma alegria revê-lo, né? Sei da sua luta como professor, que é importantíssima, dos seus ideários de luta permanente na defesa de uma boa filosofia do direito, enfim, construindo um caminho para os jovens advogados nas universidades, é o caminho que nós interpretamos que é o melhor possível, é preparar os nossos jovens advogados com qualificação, uma visão bem mais humanística, é o que a gente sonha, de que a formação dos nossos acadêmicos, dos novos advogados, tenham sempre a sensibilidade humana como parte da sua militância profissional. Eu acho que é esse o caminho que a gente pretende sempre dar luz a isso. Né? Então, é uma alegria estar aqui contigo, Flávio, e todos os convidados que estão aqui. Vejo aqui pessoas de vários lugares, inclusive aqui de Natal, advogados, também professores, que estão acompanhando, e para nós é uma grande alegria poder compartilhar algumas ideias, na verdade, trocar ideias. Nós estamos aqui para complementar, porque talvez eu tenha mais a aprender com o professor Flávio do que ele comigo, né? Nós aqui vamos trocar Mas ideias sobre os hoje eu quero destinos que a aprender com gente você. assiste, né, Flávio? Quer dizer, nós estamos Uhum. assistindo um momento tão difícil do mundo. Eu acho que essa é a pauta que nos leva a iniciar essa discussão. Eu deixo agora com você para abrir aí o primeiro debate. Ok, então o tema que você nos traz, né, a defesa dos direitos sociais em uma nova hermenêutica humanista, eu entendo como uma temática muito importante para a gente poder refletir. Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, mais talvez até do que a crise que nós estamos enfrentando, é essa necessidade que todos nós temos de refletir sobre esse momento. O que nos traz a esse momento, quais são as situações que, digamos assim, proporcionaram essa crise. A gente vê que os países estão enfrentando de maneiras diferentes, né? Cada nação enfrentando de maneira diferente, algumas obtendo sucesso pela sua maneira de enfrentamento, outras fracassando. Mas a gente vê que existe hoje uma crise, existe uma situação que muita gente acha, até por desinformação mesmo, que estamos vivendo algo inédito. Né? E isso é um fenômeno que a cada 100 anos nós temos uma crise, né, de proporções semelhantes na humanidade. Né? E aí nós precisamos superar, nós precisamos vencer, nós precisamos sair desse momento com aprendizado. Né? As crises devem servir para que nós aprendamos e não permaneçamos nos mesmos erros. E aí eu creio que, dito isso, passo para você agora, para que você inicie a sua fala, para que você comece a nos brindar, né, com a sua exposição. Ok, Luiz? Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Quero registrar aqui também, presente, alguns membros da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal, como Gleidson Soares, que é presidente da ANAPA também. Registrar o meu abraço para o André Saraiva, filho do Paulo Lopes Saraiva, que você mencionou também, está mandando um abraço para você. E tantas outras pessoas que eu acompanho aqui, não vou poder citar os nomes para a gente poder entrar logo no bate-papo sobre o que nós pretendemos. Flávio, assim, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje no mundo, é muito importante fazer as reflexões. Eu quero parabenizá-lo por ter essa iniciativa, de provocar isso. Provocar, porque esta é a mais importante missão, provocar os debates, provocar as conversas, para que a gente possa elucidar os caminhos
possíveis um mundo novo, um mundo que traga um pouco mais de humanidade, de fraternidade, e que a preocupação com o próximo também seja mais relevante do que estamos vivendo hoje. Quer dizer, esse contexto que nós estamos vivendo, só para contextualizar, nós precisamos fazer uma curva e voltar um pouco para a história. Quando nós estamos falando de direitos sociais, pandemia, toda essa problemática social, a gente sabe e conhece, para aqueles que estão aqui assistindo e outros que poderão assistir depois, nós sabemos que os direitos sociais sempre foram uma luta na construção da sociedade. Né? E eu não vou lembrar de pouco tempo, não. Nós vamos lembrar lá da Mesopotâmia, desde a lei do Código de Hammurabi, vamos para a lei das 12 tábuas, vamos para a Grécia, para Roma, e vamos trazendo até a Revolução Francesa, Revolução Industrial, que foi um marco histórico na construção da positivação dos direitos sociais. Então é nesse contexto que nós estamos analisando. Ou seja, toda a conquista dos direitos sociais foi baseada em muita luta. E esta reflexão nasce com maior força depois da Revolução Industrial que todos nós conhecemos. Quando o princípio da igualdade e fraternidade foi a marca das constituições a partir da Revolução Francesa. Portanto, nós sabemos que a partir dali nós tivemos um marco na construção dos direitos sociais. E isso teve repercussões paulatinas com o crescimento da valorização do trabalho, da valorização da dignidade humana. Né? Não precisamos nem lembrar de São Tomás de Aquino e tantos outros que ajudaram a construir a defesa da dignidade humana como um marco na construção de todos os direitos sociais. E nós chegamos a um momento muito importante, eu quero dizer, já no século XIX, que foi a construção, a constituição da OIT. Né? Com a Organização Internacional do Trabalho, começou a estabelecer-se princípios gerais que devem nortear as relações de trabalho. E a OIT teve um papel muito importante. Desde 1919, esse papel começou a repercutir nos países que acompanham e subscrevem a OIT. Os princípios da defesa dos direitos humanos, da dignidade humana, da valorização social do trabalho, enfim, todos os demais princípios que permeiam os direitos sociais começaram a ter uma expressão internacional a partir da OIT. E veio consolidar isso de maneira muito firme com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. Então, a partir daí, nós percebemos, e a história mostra, de que centenas de países que participam da ONU, que participam das convenções da OIT, começaram a trazer para as suas constituições a proteção dos direitos fundamentais. E exemplo disso é Portugal, é México, especialmente o México, a Argentina e o Brasil. Em 1988, para não relembrar tanta história, porque nós temos desde 1834, na primeira Constituição, até a última, que foi de 88, que consolidou de uma maneira bastante importante os direitos fundamentais e os direitos sociais. E as constituições dos países que acompanham essa evolução internacional, desses princípios básicos, da dignidade humana, da defesa do valor social do trabalho, enfim, de todo esse ambiente que permeia hoje os princípios internacionais do direito do trabalho, começaram a ter uma valoração constitucional. Portanto, nós temos 2 capítulos, especificamente na Constituição, que são os direitos sociais, que vem dentro da Carta dos Direitos Fundamentais, que estabelecem as regras básicas e mínimas de respeito aos direitos sociais. Sem dizer que no preâmbulo da Constituição Federal, tanto nossa como da Argentina, como de outros países, estabelece que a valorização social do trabalho, a dignidade humana, a pluralidade de ideias, ou seja, a democracia deve ser o marco na construção de um Estado democrático de direito. Então é nesse ambiente que a gente está vendo agora crescer, neste momento agora sim, depois de mais de 30 anos da nossa Constituição Federal, um movimento que não é iniciado agora, ele se inicia desde a década de 50, que é o grande impulso da globalização da economia, que agora está tendo, na última década, teve um grande impulso, que foi essa transnacionalização do trabalho, que foi essa desterritorialização das empresas. As empresas não têm mais fronteiras.
e o trabalho começou a ficar mais vulnerável. E é esse ambiente que, com essa globalização, vem sendo construído no decorrer da história. E nós chegamos num momento tão importante deste ambiente global que a pandemia nos fez retrair e ficar cada qual nos seus estados, com interesses dos seus nacionais. Mas isso não se desliga deste ambiente de necessidade de proteção dos direitos sociais. Porque quando se deu a pandemia, no momento do ápice dessa internacionalização das empresas, do teletrabalho, da tecnologia, tudo isso, essas revoluções estão impactando na proteção dos direitos sociais. E a pauta internacional das empresas, sobretudo, é no sentido de diminuir paulatinamente ou desregulamentar paulatinamente os direitos sociais. Como se os direitos sociais fossem a grande trava para o desenvolvimento econômico. Nós assistimos agora sim no Brasil essa reforma trabalhista que nós debatemos interna corpus em todas as universidades, com a ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e discutimos, e lá atrás, antes que ela viesse à pauta, nós combatemos, sob a afirmação de que ela traria um grande desastre para os direitos dos trabalhadores. E é o que exatamente está acontecendo. Está acontecendo. Ou seja, exato. É o que está acontecendo. Ou seja, o negociado sobre o legislado, com base numa organização social fragilizada, só tende a enfraquecer definitivamente. O Supremo até julga esses dias essa questão do negociado sobre o legislado, que está na pauta do Supremo Tribunal Federal, mas é este o ponto, inclusive, de grande repercussão nessa precarização dos direitos sociais. Portanto, essa reforma trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela estabeleceu um marco muito ruim para o direito do trabalho, porque a CLT, que sempre foi, desde Vargas, uma capa protetiva dos direitos dos trabalhadores, ela começou a ter uma mácula muito grande, um arranhamento muito grande, e ela se desnaturou da proteção dos trabalhadores. Então, com base nesse preâmbulo que nós estamos dizendo, é que nasce uma necessidade de um debate novo, nasce a necessidade de uma discussão nova sobre o que nós queremos e o que nós podemos fazer para o futuro. E é esse debate que eu proponho. É um debate que envolve, sim, o judiciário, envolve os trabalhadores, envolve as empresas, porque nós estamos falando de temáticas que tratam, como eu mesmo mencionei em algum momento, que são questões principiológicas, que não nasceram hoje, nem na pandemia e nem na Constituição de 88. Nasceu há muitos anos atrás, que são princípios que devem nortear as relações sociais, sobretudo a relação de trabalho. Quando se pretende transformar a mão de obra em coisa, nós estamos coisificando o ser humano. E coisificar o ser humano é a pior das hipóteses, porque nós deixamos de tratá-lo com a dignidade que o humano necessita e precisa, minimamente, para viver pacificamente, harmoniosamente numa sociedade. Então é esse ambiente que nos obriga a trazer um debate, e é isso que a gente traz aqui, essa conversa, é sobre essa hipótese, essa possibilidade de se discutir os direitos sociais com um vértice nos princípios internacionais, um vértice nos direitos fundamentais da Constituição Federal, que a partir dali, como dizia tantos doutrinadores, eu poderia dizer vários, e que algumas decisões do próprio Supremo Tribunal têm dado esse viés. Podemos dizer que o próprio ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, têm dado algumas sinalizações nesse sentido. Como no TST, tenho visto algumas decisões, especialmente do ministro Luiz Felipe, que tem dado, sim, o princípio da equidade, o princípio da proteção, baseado nos princípios fundamentais e aplica os princípios fundamentais. É com base nisso, Flávio, que eu queria aqui iniciar essa conversa. E a gente vai aqui trocando algumas figurinhas, porque a minha linha de raciocínio é exatamente que isso ajuda a construir uma nova hermenêutica. Uma nova hermenêutica que tem um viés principiológico humanístico, que tem um viés constitucional e que está ao alcance do judiciário. Sem novas regras, baseada nos princípios, é possível
se respeitar a dignidade humana, respeitar os direitos fundamentais. Este é o desafio. É esse o desafio que eu proponho para que a gente comece a alimentar um pouco mais dessa discussão em outros ambientes, em outros lugares, para que a gente possa minimamente garantir isso, diante da fragilidade que os trabalhadores estão enfrentando. Essa reforma também atingiu frontalmente com aquelas filiações, das contribuições e tudo mais, ficaram fragilizados. Então, hoje o trabalhador está extremamente desorganizado e a empresa extremamente aparelhada tecnologicamente para submeter o trabalhador às condições que ela impõe. Então, assim, essa é a primeira discussão. Eu quero que você também comente para a gente poder avançar um pouco mais nisso. Ok. Mas eu achei muito interessante essa sua abertura, né? Que é uma coisa que eu tenho constantemente colocado nas minhas aulas, vez ou outra, mesmo não sendo professor de direito do trabalho, tendo advogado muito tempo na área trabalhista, mas sou professor de filosofia, de sociologia, de antropologia, ciência política, né, história do direito, são as minhas paixões maiores, introdução ao direito, enfim. Mas sempre, né, constantemente, a gente entra nesses temas, porque não há como você... não há como exercer atividade docente sem exercitar essa contextualização, né? E sempre eu estou colocando um ponto que para mim é fundamental, é muito importante, que a ideia de que os valores, os princípios, o descumprimento de um princípio é muito mais grave, é muito mais contundente do que o descumprimento da norma em si, né? A norma, ela deve ser norteada por princípios, né, por valores que foram construídos, né, no decorrer dos séculos, ou dos anos, ou das décadas, e que passaram a ter uma importância reconhecida pelo legislador. A nossa formação, a minha, a sua, a de muitos que estão aqui nos assistindo também, até hoje, os que estão ainda, né, na educação jurídica, é uma educação dogmática, tecnicista, né, que valoriza o positivismo e não, salvo com algumas exceções, né, não discute muito essas questões, né? A gente vê uma formação muito voltada para a defesa exatamente dessa coisificação que você fala, né? Autores da Escola de Frankfurt, como George Lukács, diziam que o direito ele é o instrumento que vai referenciar, né, que vai realmente consolidar essa coisificação que ocorre no modelo, no sistema capitalista, né? Então, a gente vê, e aí eu queria a sua opinião, porque a minha percepção de todo esse processo, nós acompanhamos todo o processo que levou à Constituição de 1988. Né? Nós acompanhamos, né, as diretas já, nós acompanhamos a Assembleia Nacional Constituinte, nós vimos os debates que foram, né, colocados naquela época, os pontos de vista distintos sobre uma série de temas, mas que quando se tratou da questão trabalhista, houve a necessidade, e que foi sentida pela maior parte dos constituintes, de se se não reverter de imediato, mas minorar os efeitos danosos de todo aquele processo de prejuízo para o trabalhador, né? Que a legislação, a CLT não conseguiu resolver isso, né? A legislação posterior também não, depois tivemos o regime militar que também não houve a preocupação com a questão do trabalhador, e aí naquele momento os trabalhadores brasileiros eles se sentiram pela primeira vez talvez valorizados pelo legislador. E aí todo um processo que foi construído já no governo Fernando Henrique Cardoso, houve algumas tentativas e algumas até bem-sucedidas de modificar alguns dispositivos, né, que tratavam da questão dos direitos sociais, salvo engano. E depois nós tivemos, nos governos posteriores, isso não foi mais movimentado, mas nós temos agora toda essa
situação que é extremamente penosa para o trabalhador brasileiro. Primeiro, a maldita reforma trabalhista, depois, a não menos maldita reforma da Previdência, né? E aí, eu lhe pergunto, você acha que nós estamos assim, na verdade, como você acha que nós podemos hoje, como sociedade organizada, como classe, como grupo, né, social, fazer, como nós podemos agir para modificar, né, esse retrocesso que está a passos largos, né? Nós estamos verificando que a coisa, há 2 anos atrás, talvez não imaginássemos que seria tão sério, né? E hoje nós estamos vivenciando todo esse processo. E aí, o que é que você acha? Você acha que você é otimista com relação a esse processo? Eu acho que ninguém está otimista, né? Eu acho que ninguém está otimista quanto a isso, por 2 motivos, né? Primeiro, há uma fragilidade social com a pandemia. Nós temos que entender isso, há uma fragilidade. E as pessoas estão carentes disso. E todo esse ambiente que nós estamos vivendo está permitindo, de maneira muito maldosa, para não dizer dolosa, o avanço da, da destruição de direitos dos trabalhadores, e não só dos trabalhadores, da cidadania brasileira. Não é em vão que isso está acontecendo. Que nesse pacote, como disse o ministro do atual governo, vamos passar a boiada enquanto se discute pandemia. Eu escutei isso numa entrevista. E estão fazendo isso, e os trabalhadores e a sociedade, preocupados com a vida, não estão enxergando o quanto está sendo feito de mal pelos seus direitos. Então eu vejo com preocupações porque nós estamos passando um momento muito difícil no Brasil, a conjuntura política brasileira é muito ruim nesse aspecto, quer dizer, não existe nenhuma preocupação com a vida, com os direitos, a preocupação sempre vem primeiro a economia, nunca vem o ser humano em primeiro lugar, em nenhum discurso eu vejo isso. Então isso, na minha concepção, é um desastre anunciado. Quando as pessoas não se preocupam com as outras e se preocupam apenas com a economia, a lógica é que isso é um desastre, no mínimo para os direitos das pessoas, que é o que está acontecendo. Então, assim, esse ambiente que nós estamos acompanhando, que é o desenvolvimento econômico, social, essa quebra da soberania política que os países acabam sofrendo, porque as legislações acabam vindo encomendadas para o Congresso Nacional por grandes corporações internacionais que têm interesse nisso ou naquilo no país e determina a aprovação de leis, como foi a reforma trabalhista. Foi isso resultado de uma articulação internacional. O Brasil não está isolado nisso. E assim como a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, e nós vamos citar várias, a Previdência Social, e vem por aí, tudo que nós estamos assistindo. Então eu vejo com muita preocupação, penso que a sociedade precisa criar um ambiente de solidariedade social um pouco mais forte. Eu acho que as organizações sociais precisam se reavivar. Eu acho que o fortalecimento disso é essencial para a democracia, é essencial para a proteção do próprio direito da cidadania, que a gente vê fragilizado nesse momento, para poder reagir. Porque sem isso, a reação não vai ter o efeito que é necessário neste momento no Brasil. Portanto, a única expectativa que eu tenho, que vejo, é que nós precisamos usar essas redes sociais para conscientizar as pessoas da importância da organização social, do não silêncio, ou seja, se manifeste, fale e convençam os vizinhos e os amigos da importância de defender os direitos sociais. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, deixar de propagar e dizer isso em todos os lugares. Porque nós não podemos esperar esse tipo de postura para quem traz as medidas castrativas de direitos. Nós não podemos esperar isso. Isso vai depender de nós, sociedade. E eu vejo também, professor Flávio, um espectro também que nós precisamos discutir, como você muito bem disse, nas próprias universidades. Nós estamos acostumados nas universidades
muito aprender sobre leis. Nós aprendemos legislações. E nós não aprendemos muito doutrina, filosofia, sociologia. Eu acho que isso ainda é muito acanhado no Brasil. E quando não Sim, se discute filosofia, sociologia e o contexto doutrinário e da formação jurisprudencial que caia sobre isso, nós não estamos formando pensadores. Este é um grande desafio que nós precisamos ter. Eu acho que as universidades deveriam priorizar um pouco mais a filosofia, se preocupar um pouco mais com a sociologia, se preocupar mais com doutrinas, com jurisprudências, acima do código positivo. Eu quero dizer que já existem muitos pensadores falando isso. Temos aqui o nosso que Deus o tenha, Paulo Bonavides, constitucionalista cearense de grande repercussão internacional, que defendia essa posição constitucional, quer dizer, a validade imediata dos princípios e dos direitos que estabelece a Constituição. Temos o J. Canotilho, também de Portugal, que defende isso, inclusive defendendo uma linha de hermenêutica constitucional. Se parta de lá e não de outros lugares, de leis infraconstitucionais que tornem os direitos da dignidade humana. Então, sim, grandes pensadores estão já pautando nisso, numa nomenclatura, inclusive, que é denominada de pós-positivista. Nós temos que passar essa linha do positivismo. Por isso que eu defendo a ideia. Nós precisamos passar dessa linha positivista, é um pós-positivismo filosófico, sim, mas principiológico, que consiga construir magistrados, advogados que compreendam a formação da sociedade para entender o que dizer. Nós não podemos não colocar isso na pauta. Nós sabemos da dificuldade disso, né, Flávio? É difícil tratar disso. Mas nós precisamos tratar, eu diria até para muitos juízes, desembargadores e julgadores, está ao alcance da interpretação. Isso é o que nós falamos. A hermenêutica nada mais é do que ele poder compreender que a interpretação passa pelos princípios para ele dar o seu convencimento. Então, o próprio Poder Judiciário deve no meu olhar, também acrescer um pouco mais sobre esta visão principiológica, para dar um viés mais humanístico nas suas decisões, pautando sempre, tendo lá no vértice os princípios fundamentais, os princípios internacionais do direito do trabalho, para poder aplicar a norma na condição realista, que lá tem o ser humano, dignidade humana, a proteção da vida, que é prioridade sobre todas as coisas. E não tem que não tenha nenhuma norma abaixo disso que tolha a validade da dignidade humana. Essa norma não pode ser reconhecida. Então é nesse viés que nós, advogados, precisamos, quando redigir uma petição discutindo sobre dano moral, sobre assédio, sobre insalubridade, periculosidade, seja qual for a linha de raciocínio que vai empreender, que ele também aproveite lá na sua petição e desenhe uma visão um pouco mais filosófica do direito, além da letra da lei. Nós precisamos disso. Os advogados precisam compreender que todo decisório, todo acórdão, toda sentença, ela parte da petição do advogado. Portanto, é importante o advogado também provocar essa linha de raciocínio do juiz. Porque quando o advogado baseia 100% positivada, ele está esquecendo do que o que faz a norma existir são os valores. E aí nós vamos lá atrás, o que são os valores para a sociedade, e aí nós vamos compreender que a norma, ela também está sujeita aos princípios. Né? Então, quando o advogado começa a tratar a norma, mas também elenca lá os princípios que norteiam aquela formação jurídica, ele obriga o juiz a também dar um fundamento na sua decisão por esta linha. Portanto, nós temos um papel importante. E é nessa visão que eu vejo que o papel que nós temos, além de ajudar a construir a formação humanística da sociedade, uma visão mais fraterna, mais solidária, é o nosso papel enquanto professor, enquanto advogado, enquanto juiz, enquanto desembargador, enquanto Ministério Público também, que façam dos seus papéis também esse desenvolvimento intelectual da sua atividade, dando essa linha de raciocínio.
Agora, é importante dizer que nós sabemos que há uma grande parte desse contexto de juristas refratários a isso. Não é? Como tem no Congresso Nacional, tem no Judiciário. Refratários a esses avanços sociais. Mas eu acho que é sobre isso que nós temos que também discutir. Nós temos que entender Exato. que uma voz ecoa, e duas ecoam mais, três ecoam mais, até que muitas fazem a opinião. Portanto, nós não vamos desistir, e esse é o caminho, eu, Flávio, na minha concepção. Dentro da nossa atividade, é trabalhar dessa maneira e permitir e ajudar que a sociedade entenda que é se organizando que se enfrenta esses desafios. Esse é o papel, eu acho, que nós podemos fazer, enquanto advogado, enquanto jurista, enquanto debatedor de ideias, para que a gente possa criar essa formação e gerar essa expectativa para a sociedade, que hoje ela está em depressão. A sociedade está em depressão. Ela não tem mais um horizonte. E nós precisamos construir esse horizonte. É preciso enxergar uma sociedade mais justa, mais fraterna, e depende de nós. Portanto, esse é o caminho que eu enxergo como possível, que o nosso papel passa por aí. Nós não podemos encontrar desculpas na economia, desculpa na crise econômica, seja na crise política. Não, nós temos que, dentro de qualquer contexto, continuar defendendo os ideais que nós sempre defendemos. Teremos e temos, nesse momento de conjuntura nacional, muita dificuldade, porque há um propósito muito claro de diminuir direitos, isso é indubitável, e isso Sim. num momento de fraqueza da sociedade. Eu acho que isso é gravíssimo. Eu acho até que isso não é nem gravíssimo. Isso é desleal. Você fragilizar ainda mais aquele que já está fragilizado. É uma maldade que está sendo feita no Brasil. E eu acho que é possível discutir, avaliar, pensar, e eu estarei sempre pronto para fazer esses enfrentamentos de debates, de ideias, para a gente encontrar caminhos. Sabe? Eu acho que esse é o nosso papel. E nós temos eu concordo plenamente com toda a sua fala. Você trouxe questões aqui que são questões que sempre estão entre as minhas preocupações. Por exemplo, essa questão primeiro da questão da formação de advogados que são meros memorizadores de códigos. Né? É uma coisa, isso é gravíssimo. E isso passa, inclusive, por alguns concursos públicos, alguns exames que valorizam por demais a questão da memorização, né? E também da interpretação literal da norma. É uma coisa que já deveria ter sido abolida, até porque na hermenêutica, né, existem os diversos tipos de interpretação, né, a interpretação histórica, a interpretação sociológica, a interpretação teleológica, quer dizer, e a gente vê que no nosso meio, infelizmente, seja entre advogados, seja entre juízes, representantes do Ministério Público, ainda prevalece aquela ideia de que a interpretação literal, por mais que ela seja condenada doutrinariamente como a mais eficaz, ela não é vista doutrinariamente como a mais eficaz, mas é ela que sempre é colocada, né, em prática, é ela que sempre é mais valorizada. E esse processo, essa semana, há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim: professor, eu vi, o senhor não me conhece, eu vi o seu currículo, achei interessante e tal, eu estava um dia desses conversando aqui na instituição sobre o senhor, sobre a sua trajetória e tal, mas fiquei tão triste. Eu disse: mas por quê? Porque o senhor só ensina filosofia, sociologia, antropologia, introdução ao direito, hermenêutica. Eu disse: sim, né? São as disciplinas, são 20 anos com essas disciplinas, são as disciplinas que eu amo, que eu optei, né? Já ensinei direito do trabalho, processo do trabalho, direito penal, processo penal, constitucional, mas essas são as minhas preferidas. Aí ela disse: pois é, professor, porque aqui no nosso curso nós não temos mais isso, nós eliminamos essas disciplinas. Meu Deus. Nós estamos trabalhando com elas com uma carga horária bem reduzida em OAB, em EAD. Então a gente contrata um professor, né, com um nome nacional, digamos assim, que faz uma fala, né,
e aí os alunos todos acompanham aquilo ali, a gente não tem mais a aula presencial, e não estamos tendo aulas agora, estamos com aulas online, mas essas disciplinas que o senhor ministra, elas não estão, né, assim, não estão entre as nossas prioridades, né? E É, aquilo me deixou tão triste, fiquei feliz por ela ter, né, visto o meu currículo e ter feito esses elogios e tal, mas fiquei tão triste porque esses alunos não estão aprendendo o fundamental, né? De repente, se você, eu sou um especialista em direito penal, eu adoro direito penal, eu só atuo na área trabalhista. Você conhece alguma coisa de sociologia jurídica? Não, então você não sabe nada de direito penal. é Você verdade. pode ter tirado 10 na sua graduação toda, mas isso não quer dizer que você saiba direito penal. Você pode saber a lei penal, tudo bem. Você é um excelente memorizador. Né? E é isso que falta, porque em outros países esse processo já foi vencido há muito tempo. Nós continuamos, no nosso processo educacional, ele está ainda no século XIX, mas isso se reflete de uma forma tão cruel no direito, né? Quando a gente vê que realmente a coisa é muito mais séria, né, do que a É triste, né? gente pode pensar. E tudo isso favorece aos interesses de quem? Aos interesses de quem tem essa visão mais humanista, aos interesses de quem pensa no social, aos interesses de quem defende o Estado Democrático de Direito? Não. Esse tipo de situação atende aos interesses exclusivamente de quem quer acabar com tudo isso. Né? Uhum. Verdade. Verdade, e até quero te mencionar, Flávio, assim, eu fiz outro dia uma conversa com uma outra pessoa e uma constatação, não precisamos ir longe, aqui na Argentina, aliás, lá onde eu fiz meu doutorado, na Universidade Uhum. Museu Argentino. Em Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires, tem mais biblioteca, livrarias. É impressionante, cada esquina você vê uma livraria. Todo tem. Sim. Anfiteatros, a cidade de Buenos Aires tem mais do que, se somar todo o Sudeste e Nordeste, tem mais em Buenos Aires do que nós temos aqui. Então, o que significa isso? Significa cultura. Porque Cultura. nós temos que entender que a educação brasileira não ensina a aprender. Aqui eu vou lembrar um pouquinho de Paulo Freire. Né? Paulo Freire dava essa oportunidade de as pessoas aprenderem a aprender, que é este o desafio, que é este o grande caminho, né? E que as universidades há muito tempo não trabalham com esta ótica. Né? Então, e isso, o resultado histórico é esse. Nós temos hoje os juízes novos que nunca nem estudaram sociologia jurídica, filosofia, passaram naquela decoreba de letras de lei e tal, e as provas da magistratura, da OAB, inclusive, Sim. trabalham muito isso e acabam focando os concurseiros, que agora tem uma nova profissão chamada concurseiro. A pessoa Concurseiro. só estuda para passar no concurso, ou seja, ela não está preocupada em se formar. Eu acho que este é um grande problema no Brasil, de essa revolução cultural. É uma coisa que a história é que ele vai construir, não é um momento, nós temos que começar a Sim. dizer que é necessário fazer isso. Então, eu fico muito triste quando eu percebo que isso acontece e nós não temos ferramentas para dizer o contrário. Porque o sistema está tão organizado de uma maneira que ele é feito para que o advogado ou formando o bacharel em direito, vamos falar um pouco mais na área do direito, que o Uhum. bacharel de direito sai de lá sabendo as leis que eles falaram que é para ele saber. Não trata para discutir por que aquela lei é assim, por que ela não é inconstitucional, por que ela foi feita assim, a história daquela norma, quais são os valores que ela traz por trás dela. Ninguém quer discutir isso. E isso é um propósito muito bem Sim. engendrado, eu podia dizer assim. Então, nós estamos numa quadra muito difícil. Né? Então, o nosso desafio é muito maior. O nosso desafio é muito maior. Então, nós que temos essa percepção que a gente tem a construção de uma sensibilidade humana um pouco maior do que outras, que talvez não é porque não queiram, é porque não tiveram o alcance para poder compreender o quanto isso é importante. Eu não culpo o estudante, eu culpo a Não, não. formação dele, porque Formação. não deram a ele a condição de ele compreender qual é o papel dele enquanto estudioso do direito,
para a sociedade. Só ensinaram ele que ele tem que fazer uma petição, discutir direito do consumidor, direito trabalhista, direito penal, sem esquecer que nós somos uma sociedade muito ampla e que o advogado, pela sua formação humanística, ele precisa compreender o complexo que forma a sociedade, e não só a letra da lei. E isso é um desafio que eu tenho dito o tempo todo, a vida inteira, e a gente fica nessa nada, e não avança no rio. Né? Então, assim, eu fico preocupado, mas não desisto, não vamos desistir, porque eu acho que os jovens advogados, os meninos e meninas que estão entrando na área do direito, precisam ter essa visão, para poder ter a sensibilidade, para poder, no futuro, fazer aquilo que é importante e que a sociedade precisa que se faça. Não ser um repetidor de normas, não ser um repetidor de fatos traumáticos para a sociedade. Nós estamos aqui para construir uma visão diferente, uma visão nova, que a humanidade tenha essa esperança. Nós temos. Vamos trabalhar para que ela aconteça, Flávio, vamos fazer com que isso amplie ainda mais as discussões para a gente sonhar, porque se sonharmos só eu e você, é um sonho singelo. Mas, como dizia a minha, se todos nós sonharmos, meu amigo, nós temos uma belíssima realidade. E é esse o meu sonho. Vamos sonhar todos. E cada um de nós, né, Luiz, no nosso dia a dia, né, na nossa vivência diária, nos contatos, na nossa atuação profissional, nós temos que fazer a nossa parte. Né? E é claro que se cada um fizer a sua parte, nós não vamos conseguir fazer isso, a princípio, de uma forma mais abrangente. Vamos fazer naquele espaço que nós ocupamos. E isso passa, no meu caso, passa pela formação jurídica, de uma forma muito clara, no seu caso, na sua atuação profissional também, né? Porque o advogado, na nossa história, os grandes... nós estivemos, a nossa profissão, né, os juristas estiveram à frente de grandes movimentações, de grandes manifestações que nós tivemos nesse país. Nós tivemos, na década de 1960, a participação de alguns advogados, claro, grande parte da nossa classe ficou do outro lado, mas nós tivemos muitos advogados na nossa história lutando pela defesa, né, dos direitos humanos, que a Constituição de 46 tinha sido rasgada já pelos militares, mas nós tivemos durante todo o regime militar alguns advogados que lutaram, né, pela preservação das liberdades fundamentais, né, que já estavam sendo desrespeitadas constantemente. Nós tivemos, no processo de redemocratização do país, a participação efetiva da OAB, né, em todo esse processo. Né? Nós tivemos, entre os constituintes, alguns indivíduos que tinham formação jurídica e que eram reconhecidamente grandes juristas no país, alguns que saíram do país, outros que aqui permaneceram, mas apagados por todo aquele regime. Então, os cursos de direito no Brasil sempre foram, principalmente naquele momento, ali 40, 50 anos atrás, fundamentais, não para conseguir mudar uma situação, que era difícil mudar, mas pelo menos para alertar, para usar a voz, para denunciar, para proteger os desfavorecidos, né, os oprimidos, nas diversas formas de opressão praticadas nesse país. E é interessante porque você falou o exemplo da Argentina, né, um país vizinho, e que passou por situações semelhantes às nossas, mas o processo educacional não sofreu o que o processo educacional no Brasil sofreu, inclusive a educação jurídica não sofreu lá os malefícios que sofreu aqui. Né? Eu já tive a oportunidade, eu oriento 2 trabalhos de doutorado na Universidade em Mendonça, Argentina. Né? Na verdade, um já defendeu a tese, a outra está em fase final, com a pandemia, houve toda uma paralisação, mas tem uma outra tese de doutorado que eu oriento lá em Mendonça. E de brasileiros, né? São brasileiros. E interessante é que a gente chega numa livraria, como você falou, chega numa universidade, na biblioteca da universidade, por exemplo, é um lugar que não dá vontade de sair.
é uma visão muito diferente de cultura do que aquela que nós temos, né? E nós, eu me formei na UFRN tendo professores que a maior parte deles eram grandes intelectuais, né? Eram professores assim que a gente tinha aquela a aula era uma aula de cultura geral, não apenas de direito, né? Eram abordados temas diversos, que iam muito além do direito. O professor era de direito penal ou de direito civil, mas ele entrava na filosofia, ele entrava na sociologia, ele fazia com que a gente se encantasse com aquela visão ampla, né, que nos era oferecida. O professor Paulo Paraiva, o ministro Delgado, que foi meu professor também, ex-ministro do STJ, o professor Diogo da Cunha Lima, o professor Jales Costa, o professor Ivan Maciel. Quer dizer, eram homens que tinham uma visão, professor Carlos Gomes, homens que tinham uma visão humanista do direito, e aquilo nos cativava, e aquilo nos alimentava, de certa forma, a ter também essa visão, né? A procurar ler cada vez mais, e buscar mais e mais obras. E eu cheguei onde eu cheguei graças à inspiração que eu tive com esses meus mestres, né? Então, eu acho que hoje está faltando, talvez, eu digo para a minha geração, aquela coisa de procurar retribuir isso, né? Já aplicando isso, por mais que eu tente fazer isso no meu dia a dia, mas a gente vive com uma estrutura que é totalmente diferente daquela da nossa época, né? A venda de diplomas hoje é uma realidade, não tem como fugir disso, né? Infelizmente, né, Flávio? A mercantilização da educação jurídica, né? Então é todo um processo, é uma coisa muito árdua, mas eu tenho certeza que a gente consegue, né? Pelo menos amenizar esses efeitos desastrosos, né? É verdade, tu vê, nós temos hoje, até porque a gente já está aí com 50 e poucos minutos, daqui a pouco é 1 hora, né? Eu acho que tem que encerrar. Assim, só para você ter ideia, nós temos hoje 1.700 faculdades de direitos no Brasil. Ou seja, qual o controle de qualidade que tem isso? Nós estamos formando no Brasil mais de 200 mil bacharéis por ano. Ou seja, que qualidade são esses bacharéis? Aí reclamam-se que não se passa no exame de ordem, passa 10%, 15%. Tem uma lógica nisso. Não é uma OAB que é rigorosa, inclusive acho que não é. Não é. O exame de ordem não é difícil. Porque eu acho que o exame de ordem não é. O que falta é mais qualidade no ensino, para poder ter essa aprovação melhor. Então, quer dizer, isso virou a faculdade de Direito, o curso de Direito, para as faculdades, virou um caça-níquel. Eu até costumo dizer que tem determinadas universidades, que aqui a gente não pode nem citar o nome, que se for apurar o ensinamento curricular com a formação, nós chegaríamos a uma coisa que está estatificada no Código Penal, no artigo 171, né, que é estelionato educacional. É uma vergonha o que nós estamos vendo no Brasil. E aí culpam a OAB, não, vamos acabar com o exame de ordem, vamos acabar com isso, porque eles querem fabricar alunos desqualificados e querem ainda impor à OAB recepcioná-los como bons advogados. Então eu acho que tudo isso está numa quadra difícil. Quero dizer que nós temos orgulho da OAB, eu tenho orgulho da ordem, claro, desde sua história, você lembrou muito bem, os advogados que enfrentaram, como Sobral Pinto, como, enfim, tantos outros, Raimundo Faoro, e vamos citando aqui brilhantes advogados que deram a cara para a Ordem dos Advogados do Brasil, com orgulho, né? Na Borbulhões, e vamos, César Brito, também um brilhante advogado, nosso colega. Sim, César Brito. Então nós temos ícones intelectuais que pensam como nós, e nós não podemos deixar isso passar. Então, assim, Flávio, eu quero dizer que essa temática é bastante provocativa, né? Vários colegas aqui, vejo aqui, vários colegas de todo o Brasil aqui entraram, saíram, passaram pela nossa live, e eu fico aqui orgulhoso de saber que isso está indo para outros lugares, né? Então, vale a pena sempre a gente discutir isso, né? E nós estamos caminhando aqui para uma reta final da nossa conversa, mas eu queria aqui, eu até separei aqui, uma coisa que você falou no início, né, que
que vale a pena lembrar, né? Eu tenho aqui dois pensamentos que eu quero te permitir. Pessoas que, do Ingo, né, professor Ingo, né, Salles, que você conhece, nosso jurista brasileiro, muito bem conceituado. Aí ele diz o seguinte, Flávio: onde não houver respeito pela vida, pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação de poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade humana e a pessoa não passará de mero objeto de arbítrio e de injustiças. Portanto, assim, são pontuais, fundamentais, que retratam toda essa nossa preocupação. E uma outra coisa também falada pelo Bandeira de Mello, nosso grande jurista brasileiro, Celso Bandeira de Mello, que ele fala também uma coisa que a gente fala comumente, até você mencionou no decorrer disso. Coincidentemente, eu tinha aqui nos meus apontamentos. Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. Isso é Celso Bandeira de Mello. A desatenção ao princípio implica a ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa a insurgência contra todo o sistema, subversão de valores fundamentais, uma contumélia irreversível ao seu arcabouço lógico e corrosão de uma estrutura mestra que deve formar todo o direito de qualquer país. Olha bem, eu coincidentemente, tá, Flávio, eu estava com esses pensamentos aqui, e mexendo aqui e achei. Ou seja, dois juristas brasileiros, que tantos outros, né, como que atuais e mais antigos, estão dizendo há muito tempo o que a gente agora replica e autentica e amplifica sobre a importância de se ter isso. Né? Tá chegando aqui aos 60 minutos, se cair a live, meu muito obrigado a todos, deixo aqui as palavras finais para o meu amigo Flávio, e meu obrigado, Flávio, esse contratempo no início, a gente compensa com outra live, se Deus quiser. Um abraço a todos que acompanharam a gente nesta live. Flávio, eu agradeço profundamente, agradeço imensamente a você, a todos que participaram. Todas as quintas-feiras nós temos essas lives, né? Hoje tive essa honra, esse prazer de ter você aqui comigo. Quero tê-lo em outros momentos também. A ideia é que cada um de vocês haja um segundo, terceiro momento para conversarmos. Né? Devido a essa limitação de tempo, não deu para abrir para as perguntas, mas a gente vai ter outros momentos, com certeza. Foi um prazer imenso revê-lo. Quando eu estiver em Natal, eu quero revê-lo. Espero logo lhe dar um abraço pessoalmente, certo? E fico no aguardo aí, que você grave, né, e poste para que eu possa também divulgar com o pessoal. E, amigo, muito obrigado, uma boa noite, tá? Tudo de bom para você, que possamos logo diminuir essas distâncias que estamos vivendo. Tá bom? Valeu, amigo. Um abraço a todos que acompanharam e que ainda vão acompanhar. Meu muito obrigado, em meu nome, em nome do professor Flávio, e em breve poderemos novamente estar por aqui. Flávio, meu muito obrigado, sou um admirador seu, eu sei da sua formação humanística e sei do seu comprometimento. Portanto, para mim foi um prazer enorme aprender um pouco com você e compartilhar um pouco desse bate-papo que nós temos hoje. Valeu? Ok, legal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.